Olá a todos, tudo bem? Professor José Maria dando sequência ao nosso curso Português para Concursos. Olha o assunto aí que nós temos para tratar na tela, pessoal. Colocação pronominal. É um dos últimos assuntos aí, né? Das sintaxes específicas, né? A gente estudou a sintaxe de pontuação, de concordância, de regência, estudamos crase também. E agora a colocação pronominal. Ó. O que você entende aqui de colocação pronominal? Vem comigo aqui, ó. Você está preocupado aqui, ó, com a colocação dos pronomes, ok? Dos pronomes oblíquos, pessoal. Dos pronomes oblíquos átonos, tá? Essa é a sua preocupação. Pois muito bem. Como é que você faz aqui, galera? Como é que você faz aqui, ó? Vamos pensar um pouco, ó. Estrutura aqui o verbo comigo. Estrutura aqui o verbo comigo, né? Tá? Imagina aqui, eu tenho a presença de um verbo. Aí eu tenho bem aqui um pronomezinho oblíquo. Eu tenho aqui um pronomezinho oblíquo. Átono, né? Pronomezinho oblíquo átono. Pronomes oblíquos átonos. Lembra aí, ó, lá da morfologia, né? Você pode ter o mi, você pode ter o ti, o si, o nus, enfim. Aí vamos lá. Eu posso posicionar esse pronome, ó, antes do verbo. É o que eu chamo, ó, de próclise. Há uma série de condições para posicionar o pronome antes do verbo, próclise. Eu posso posicionar esse pronome, ó, depois do verbo. Tá o nome disso aqui, ó, ênclise. Legal? E eu tenho ainda uma terceira possibilidade, pessoal. Terceira possibilidade mais exótica aqui, ó, que é posicionar esse pronomezinho oblíquo aqui, rapaz, ó, no meio do verbo. É a chamada mesóclise, né? Próclise, pronome antes do verbo. Ênclise, pronome depois do verbo. E a mesóclise, o pronome será posicionado no meio do verbo, ok? O que a gente precisa estudar? O que a gente precisa estudar disso aqui tudo, ó? A gente precisa estudar quando é que eu vou usar a próclise, quando é que eu vou usar a mesóclise e quando é que eu vou usar a ênclise, tá bom? Essa é a estratégia aqui do nosso raciocínio. A teoria de colocação pronominal, gente, ela é bem simples. Ela é bem simples. Olha, é um dos assuntos que eu acho que você, uma vez, né, prestando bem atenção aqui na teoria, você não vai ter dificuldade com as questões, tá? Vamos aqui na sequência. Ó. O primeiro passo que você tem que ter em mente é o seguinte, ó. Vamos pensar um pouco aqui nas proibições. Vamos falar de coisa chata. Vamos falar de coisa chata, ó. Proibições, né? Como assim, pessoal? O que é proibido? O que é proibido aqui, galera? Vamos listar aqui, ó, as nossas proibições. Eu vou explicar isso aqui, ó, por meio de exemplos, tá? Eu vou explicar isso aqui por meio de exemplos. Olha só, quando eu digo assim, ó, me desculpe, né? No dia a dia é só o que a gente faz, não? No dia a dia é só o que a gente faz, ó. Me desculpe, me perdoe, tá bom? Me dê licença, ok? Isso tá errado, galera. Isso tá errado do ponto de vista normativo, né? O que tá errado, professor? Eu não posso iniciar frase com pronome oblíquo. Não posso iniciar frase com pronome oblíquo, ó. Qual é a correção que eu vou propor aqui, ó? Correção que eu vou propor, ó. Desculpe-me. Desculpe-me, eu vou ser obrigado a posicionar o pronome oblíquo aí, ó, depois do verbo. Eu não posso iniciar a frase com pronome oblíquo. Essa é a primeira restrição, né? O que mais, galera? Vamos aqui, ó. Segue o jogo. Aqui, vírgula, se estuda muito. Aqui, vírgula, se estuda muito. Isso aqui, galera, também tá errado. Também tá errado. O que tá errado aqui, professor? Moçada, eu não posso ter, ó, pronome oblíquo depois de pausa. Eu não posso ter pronome oblíquo depois de pausa. No caso aqui, a pausa é a da vírgula, tá? Eu não posso ter pronome oblíquo depois de pausa. É mais uma proibição. Ok? Qual é a nossa correção aqui, ó? Você quer manter essa vírgula aqui, tá? Essa vírgula aqui isolando aqui. Aqui é um adjunto adverbial, né? De pequena extensão. Eu até poderia omitir essa vírgula aí, né? Que está isolando aqui. Até poderia.
Se trata de um adjunto adverbial, ok, de pequena extensão. Aí a gente vai ver que sem essa vírgula, o aqui iria atrair o pronome oblíquo para perto de si. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Né? O aqui, advérbio, é um fator de próclise. Chego nesse ponto daqui a pouco. Agora aqui, você pôs a vírgula, não tem problema nenhum pôr a vírgula, tá no seu direito. Agora, pondo essa vírgula, você vai ser forçado a empurrar o pronome para depois do verbo, tá? Aqui, vírgula, estuda-se muito. Legal? Bacana, né? O que mais, galera? O que mais é proibido, né, professor? Estou gravando aqui. Proibido é iniciar a frase com pronome oblíquo, exato. Proibido é usar pronome oblíquo depois de pausa, perfeito. O que mais que é proibido? Ó, isso aqui. Entregarei-lhe a carta. Opa, tá errado isso aqui. Tá errado isso aí, ó. Por quê, professor? O que tá errado aqui, ó? Moçada, entregarei. Esse verbo, galerinha, tá no futuro. Esse verbo tá no futuro, ó. Entregarei. Eu não posso, ó, usar pronome oblíquo depois de verbo no futuro. Eu não posso usar pronome oblíquo depois de verbo no futuro. E aqui agora, ó, uma sinuca de bico, né? Porque eu também não posso começar a frase com o pronome oblíquo, né? Haja vista a proibição lá, não pode iniciar a frase com o pronome oblíquo. E eu não posso pôr o pronome depois. Não posso pôr o pronome depois. Tá certo? Porque não pode ter pronome oblíquo depois de verbo no futuro. Tanto o futuro do presente, tá? É o caso aqui, né? Entregarei. Como o futuro do pretérito, do indicativo, tá? Entregaria. Aqui, rapaz, o jeito, ó. A maluquice aqui, o jeito vai ser fazer uso da mesóclise. Como é que a gente vai usar a mesóclise, ó? Você vai separar, ó, o verbo entregar da terminaçãozinha ei, ó. Tá? Da terminaçãozinha ei. O verbo entregarei, isola o entregar, tá certo? Da terminaçãozinha ei, ó. E o li, rapaz, você encaixa aqui nesse meio, ó. Entregar-lhe-ei. Entregar-lhe-ei a carta. Entregar-lhe-ei a carta é a correção que você tem que fazer aí. Perfeito, moçada. Então cuidado com isso aí, viu? Cuidado com isso aí, ó. Entregar-lhe-ei a carta. Muito bom. O que mais que a gente tem aqui, galera? Ó, tinha entregado-lhe a carta. Isso aqui tá errado também, galera. É outra proibição, ó. Eu não posso ter, ó, pronome oblíquo depois de verbo no futuro, né? E também não posso ter pronome oblíquo depois de verbo no particípio. Ó, o particípio aqui, ó. Entregado, né? Final ado, final ido, né? Alguns particípios são irregulares, né? A gente viu isso. Feito, escrito. Eu não posso ter pronome oblíquo depois de verbo no particípio. Como é que a gente faz aqui, professor? Rapaz, a gente tem que fazer o seguinte. O jeito, ó, é posicionar o li bem aqui, ó. Tinha lhe entregado, ok? Tinha lhe entregado a carta. A gente pode até fazer aqui, ó, usar um hífenzinho aqui para tornar esse pronome li enclítico ao verbo auxiliar, tá? É possível também. Eu posso também deixar o li sozinho aí no meio, né? As gramáticas já aceitam esse tipo de construção. Não tem problema não, tá? Não tem problema não. Você também pode deixar esse li soltinho aí nesse meio aí, né? As gramáticas, as bancas, elas já, né, aliviam aqui esse tipo de construção, tá? Então aqui nesses 4 exemplos, ó, eu te descrevi as proibições. Eu não posso, vamos lá, não posso iniciar a frase com pronome oblíquo. Eu não posso ter pronome oblíquo depois de pausa. Eu não posso ter pronome oblíquo depois de verbo no futuro. Eu não posso ter pronome oblíquo depois de verbo no particípio. São as 4 restrições que nós temos aí. Legal? Então essa é a primeira parte da teoria, mas bem objetiva, né? Bem objetiva mesmo. Galerinha, vamos na sequência, ó. Aí vem a parte mais importante, ó. Que é a próclise. A teoria desse assunto ela é bem fácil, galera. Ela é bem fácil. Quando é que você vai ser obrigado a usar a próclise, ó? Quando você tiver a presença dos chamados, ó, fatores de próclise, né? Os chamados fatores de próclise.
Correto? O que é isso, professor? Fator de próclise? Não entendo isso. Fatores de próclise são palavras ou expressões que vão atrair o pronome oblíquo para perto de si, forçando esse pronome oblíquo a se posicionar antes do verbo. Vamos aqui listar esses fatores de próclise, ó. Fatores de próclise, vamos lá. Palavras, tá certo? E expressões negativas, senhores. Palavras e expressões negativas são fatores de próclise. São fatores de próclise, ó. Exemplo aqui, ó. Não se desespere. Não se desespere, ó. Beleza? Não se desespere. Nunca se arrependa. Ó, esse sizinho aqui, ó, pronome oblíquo, ele é atraído pelo não. Ele está sendo aqui atraído pelo não. Fator de próclise. Beleza. Que mais, professor? Que mais, ó? Fator de próclise. Aqui eu pus o não, tá? Palavra negativa. Pode ser o não, nunca, jamais, sem, ninguém. Qualquer palavra ou expressão que tenha um sentido negativo de jeito nenhum, né? Outro fator de próclise, ó. Advérbios ou locuções, ó, adverbiais. Advérbios ou locuções adverbiais também atuam como fatores de próclise. Dá uma olhadinha aqui, ó, o exemplo lá que eu te pus, né, no slide passado, ó, aqui se estuda muito, né? Aí eu pus lá uma vírgula depois do aqui e a gente viu que tem que empurrar o se para depois do verbo. Se eu tirar essa vírgula, ó, aí, meu amigo, ó, o se fica livre, leve e solto. O se fica livre, leve e solto, ó, tá certo? Para atrair esse aqui, né? Para ser atraído por esse aqui, né? Melhor dizendo, o aqui advérbio de lugar, ó, vai atrair esse se para perto dele. Ok? Sempre se dispõe a ajudar, ó, sempre se dispõe. O se é atraído pelo sempre, tá bom? Então advérbios, sejam eles de lugar, de modo, de tempo, sejam quais forem esses advérbios, né? Eles vão atrair o pronome oblíquo para perto de si. Quem mais, ó? Lista aqui, professor, os pronomes que atraem pronomes. Pronomes relativos. Os pronomes relativos, ó, atraem pronomes para perto de si. Os pronomes indefinidos atraem pronomes oblíquos para perto de si. E os pronomes interrogativos também. Também, né? Ok? Quer ver um exemplozinho aqui, ó? Um exemplozinho bem simples, ó. Ok? Alguém, ó, alguém, pronome indefinido, né? Se dispôs a ajudar. Alguém se dispôs a ajudar. Aí, galera, né? Esse se, ele está nessa posiçãozinha aqui, atraído, ó, pelo pronome indefinido alguém, né? Aí no pronome interrogativo, ó, quem se dispõe a ajudar? Quem se dispõe a ajudar? Né? Quem se dispõe a ajudar? Pronome interrogativo também atua como fator de próclise, ó. Também atua como fator de próclise. Olha só. Aqueles. Ó, o pronome relativo aqui que, ó. Aqueles que se dispõem a ajudar, né? São bem-vindos. Muito bem. Para simplificar aqui, né? Esse se, galerinha, tá sendo atraído quem, ó? Pelo relativo, pelo pronome relativo que. Daqui a pouco eu vou dar uma dica mais precisa acerca do que, tá? Acerca do que, acerca do quem. Já posso até te adiantar, o que e o quem, invariavelmente, eles vão funcionar como fatores de próclise. Posso até te atestar isso, ok? Então, peraí, ó, por enquanto, fatores de próclise, palavras e expressões negativas, ok? Advérbios ou locuções adverbiais, ok? Né? Pronomes relativos, indefinidos e interrogativos, ok também. Vamos continuar aqui, ó. Quem mais é fator de próclise? Aí atenção para isso aqui, ó, as conjunções subordinativas, minha Nossa Senhora, aí, ó, todo aquele elenco de orações, né, subordinadas, né, com as suas respectivas conjunções subordinativas, toda essa galera aí, ó, atua como fator de próclise, ok? Então olha só,
Exemplozinho aqui, ó. Quando se faz referência, a exemplos de profissionais, ó, a exemplos, corrija aqui, a exemplos de profissionais, ok, aí vírgula, ó, aproveita aqui, ó, lembro-me dele, legal? Bacana, ó. Olha o se aqui, esse se está sendo atraído, ó, pelo quando, conjunçãozinha, ok, temporal, conjunção subordinativa temporal, introduzindo aí uma oração subordinada, tá certo? Adverbial temporal, bacana, show de bola, né? Show de bola. Que mais, galera, que a gente lista aqui, ó? Que mais que a gente lista aqui? Frases, ó, olha só, frases exclamativas, olha só, frases interrogativas, né? Rapaz, e frases também, ó, exclamativas, interrogativas e optativas. Né? O que são frases optativas, professor? São frases que expressam desejo, moçada, né? Então, um exemplinho aqui, ó, rapaz, que Deus te ilumine. Que Deus te ilumine. É uma frase que expressa desejo. Também é uma frase exclamativa, ó. Esse te aqui, ele vai ser usado como proclítico. Por que proclítico? Porque ele está inserido numa frase que é exclamativa, que é optativa, né? Legal? Show de bola, né? O que mais que nós temos, ó? O que mais que nós temos? Essa construçãozinha aqui, ó. Essa construçãozinha aqui. Em, mais se, mais verbo no gerúndio. Super comum esse tipo de construção, tá? Super comum esse tipo de construção, ó. Muito bem, ó. Em se tratando, em se falando, em se tratando de informática, ele é o melhor. Ó, ele é o melhor. Muito bem. Muito bem. Em se tratando, ó, o se aqui proclítico, ó, dentro dessa construçãozinha, em mais se mais verbo, né? Tá certo, no gerúndio. Então olha aí os fatores de próclise, galera. Não são tantos não. Palavras e expressões negativas, advérbios, locuções adverbiais, os pronomes que atraem pronomes, ó, listinha aí deles, os relativos, os indefinidos e os interrogativos. O que mais que a gente tem? Todas as conjunções subordinativas, elas atuam como fator de próclise, frases exclamativas, interrogativas e optativas, e a construção em mais se, mais verbo no gerúndio também. Bacana, galera? Super tranquilo aqui, né? Ok, o que mais que a gente lista aqui, pessoal? Ó, o que mais que a gente lista aqui? Vamos lá, falei da próclise. Professor, fala aí, por favor, da mesóclise. Eu queria aprender, ó, a usar... Opa, voltei aqui. Queria aprender a usar a mesóclise, professor. Tá bom, vamos lá, vamos ensinar. A mesóclise, galera, ó, sem muito drama, tá, ó. Mesóclise, você tem duas condições aqui que você tem que atender. Primeira condição: não pode haver fator de próclise. Não pode haver, ó, fator de próclise. Porque se houver fator de próclise, eu vou usar a próclise, né? Eu vou usar a próclise. Tá definido isso aí. Tá? Muito bem. Aí qual é a outra necessidade aqui, ó? O verbo, rapaz, ele tem que estar no futuro. O verbo no futuro. No futuro do presente, certo? Ou do pretérito, do indicativo. Então essas duas condições. Se você não tiver nenhuma delas, aí não tem como inventar. Não tem como inventar mesóclise aí não, né? Tá bom? Então pensa aqui comigo, ó. Pensa aqui comigo. Entregaremos. Aprender a fazer a mesóclise, ó. Entregaremos a medalha.
Entregaremos a medalha ao fulano, ao jogador, pronto. Aí vamos supor, eu quero substituir, ó, a medalha, que é o objeto direto, por um pronome. Qual é o pronome que a gente vai usar? Ó, pronomezinho a. Não é verdade? Aí onde é que eu posiciono esse pronome? Eu posso posicionar aqui no começo? Não posso. Eu posso posicionar aqui depois? Também não posso. Rapaz, o jeito vai ser o quê? Vai ser posicionar no meio. Ó como é que vai ficar aqui, ó. Separa o verbo entregar, olha aí, da terminação emos, e no meio, meu querido, você vai pôr o quê, ó? Você vai pôr o pronomezinho as. Calma aí que ainda não acabou não, ó. Calma aí que ainda não acabou não, porque ó, entregar termina em R, e a gente sabe que quando você soma um verbo terminado em R, pronomezinho o, os, a, as, esse R cai fora, e o a se transforma em lá, o se transforma em lo, o as em las, o os em los, né? Como é que vai ficar essa maluquice aqui, professor, pelo amor de Deus, ó? Galera, vai ficar, ó, cai fora o R, né? Legal, cai fora o R. Entregar. Calma que ainda tá faltando coisa. Entregá-las emos, né? Opa, galera, só um minutinho aqui, ó, porque não é... Vamos fazer o seguinte, eu acabei trocando aí pelo pronomezinho as, né? Tudo bem, a gente faz o ajuste aqui, ó. As medalhas, tudo bem, as medalhas, né? Fica sendo a nossa redação original. Então, entregá-las emos, tudo bem? Entregá-las emos. E eu não posso me esquecer desse acento aqui, ó, porque é uma oxítona, né, terminada em A. Então, ó, entregar, aí separa o entregar da terminação emos e encaixa no meio o pronomezinho as. Legal? Entregar mais A é entregá-las. A gente aprendeu isso, né? Entregá-las emos. Fica lindo, né? Fica super estranho, né? Não é muito acostumado a usar mesóclise, tá? Agora é o seguinte, ó, não se engane não. Se tiver aqui, ó, por exemplo, não, ó, não entregaremos as medalhas. Ah, só aqui eu vou usar mesóclise, ó. Não, aqui você não vai usar mesóclise não, ó. Tá? Eu quero substituir as medalhas de novo, né, por um pronome oblíquo. Pronome oblíquo que a gente vai usar o pronome as, né? Ah, professor, vou usar a mesóclise agora. Não vai usar não, sabe por quê? Porque nós temos aqui a presença, ó, de um fator de próclise. Então é o seguinte, como é que você vai redigir isso aqui, ó? Não as entregaremos. Você vai dar prioridade, né? Você vai dar prioridade, ó, para próclise, né? Ó, a próclise, ela tem prioridade, tá certo, sobre a mesóclise. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Tudo bem? Então fica aí esse condicionante, né? Fica aí esse condicionante. Galera, o que acontece, ó? Que não dá para usar a próclise. Se não dá para usar a mesóclise, resta-nos a ênclise. A ênclise é subsidiária, né? A gente pode pensar assim. A ênclise é um emprego subsidiário. Tudo bem? E professor, quando fica aí, vamos lá, não tem nenhum fator de próclise, né? Por exemplo, eu tenho aqui essa frase, ó. Ele estudou a matéria. Ele estudou a matéria. Aí, professor, eu quero substituir aqui a matéria, né? Eu quero substituir a matéria aqui, objeto direto, por um pronome oblíquo. Ó, o pronome oblíquo que você vai usar para substituir a matéria é o pronome oblíquo a, né? Aí como é que eu faço, professor? Eu escrevo ele a estudou, né? Ou ele estudou-a? Professor, eu acho que é a primeira, porque a segunda aqui fica muito feia, professor, né? Ó. Rapaz, as duas estão corretas, ó. As duas estão corretas. Não tem nada forçando esse pronome oblíquo ficar antes do verbo. Também não tem nada forçando esse pronome oblíquo a ficar depois do verbo. Não tem nada empurrando, né? Não tem nada forçando. As duas construções, elas estão corretas, ok? Aí vira opcional. Você usa uma forma ou outra, tanto faz, elas estarão corretas aí, sem sombra de dúvida, né?
Bacana? Outro ponto também, galera, ó, finalizando esse tópico, né? É a colocação pronominal. É a colocação pronominal em locuções verbais. Em locuções verbais, ó. Continua aquela restrição, né? Continua lá aquela restrição. É que eu não posso ter pronome oblíquo depois de verbo no particípio, né? No particípio eu não posso ter. Basicamente aqui o caso que vai interessar pra gente é o seguinte, ó. É a colocação pronominal em locuções verbais quando houver a presença do fator de próclise, né? Então olha só, pensa aqui numa frase, né? Ó, não posso recomendar o funcionário, vamos supor. Não posso recomendar o funcionário ao diretor. Tá aqui a frase, né? Aí, qual é a demanda aqui? Eu preciso substituir funcionário por um pronome oblíquo. Beleza, o pronome oblíquo que eu vou usar é o pronomezinho o. Aí fica a pergunta: onde eu posiciono esse pronomezinho oblíquo o? Observe, nós temos aqui, ó, um fator de próclise, não é verdade? Então é o seguinte, uma primeira saída, uma primeira solução, né? Uma primeira solução aqui, qual seria, ó? Primeira solução, traz o pronome oblíquo, ó, para perto, tá certo, do fator de próclise, tem problema não. Não o posso recomendar, ao diretor, tá certo isso aqui, tá? Tá certíssimo isso aqui. Agora tem outra saída aí também, ó. Não é uma locução verbal, então uma saída é aproximar o pronome oblíquo do fator de próclise. Mas tem outra saída, que é distanciar o máximo que você puder, né, o pronome oblíquo do fator de próclise. Distanciar o máximo que puder é pô-lo enclítico ao verbo principal. Como é que fica aqui essa construção, ó? Não posso vai ficar assim, né? Recomendá-lo, né? Não posso recomendá-lo ao diretor, vai ficar desse jeito, tá? Então perceba o que aconteceu, ó. Colocação pronominal em locuções verbais, né? Ou você traz, aí quando tiver, obviamente, a presença de um fator de próclise, né? Aqui para ilustrar, o impasse vai ser esse, né? A presença do danado do fator de próclise, né? E tem um fator de próclise que é o não, ou você leva o pronome oblíquo para perto do fator de próclise, você distancia esse pronome oblíquo o máximo que você puder. O máximo que a gente pode fazer é jogá-lo para depois do verbo principal. Não o posso recomendar, não posso recomendá-lo. É o caso aqui, né, a ser analisado quando você tem, né, locuções verbais. Tá bom? Moçada, com isso, ó, a gente encerra aí esse conteúdo de colocação pronominal. Um conteúdo enxuto, uma teoria bem simples, talvez, vamos lá, os nomes inicialmente, né, aparentem ser complicados, ó, próclise, mesóclise, ênclise, não tem nada de complicado, né, são conceitos bem simples, pronome antes do verbo, pronome proclítico, a próclise, pronome depois do verbo, ênclise, pronome enclítico, e o caso mais exótico, o pronome no meio do verbo, que é o pronome mesoclítico, são os casos de mesóclise, né? Mapeamos as proibições, mapeamos os fatores de próclise, as condicionantes para você usar a mesóclise, subsidiariamente você tem a ênclise, e o caso particular aí da colocação pronominal em locuções verbais, dando destaque ao caso em que você tem a presença de um fator de próclise diante de locuções verbais. Tá ok? Agradeço aí a participação de vocês. Nos encontramos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.